Fala pessoal, tudo bem? Sou o Cad. Mais uma vez quero trazer para vocês um vídeo de React. Então, dessa vez eu tô trazendo outra igreja aqui, que é a Comunidade das Nações. Foi uma recomendação de vocês e eu quero falar um pouco. Já deixar claro que na verdade a gente não tá pegando um ao vivo de fato. Vou explicar melhor essa situação. Os cultos que ficam ao vivo, normalmente eles colocam como não listado, então a gente não consegue acessar na íntegra. Mas eu consegui pegar aqui um momento de louvor do Felipe Rodrigues, que eles fizeram esse corte. Então, teoricamente, naquele momento estava ao vivo. Então, basicamente, vai ser uma visualização do que eles fazem no ao vivo, porém eles subiram como vídeo aqui, eu acho. Mas, basicamente, é o mesmo padrão, então a gente vai seguir. Eu gosto de analisar sempre a parte do louvor ali, que eu acho que é a parte que a gente, tecnicamente, usa mais equipamentos, que usa mais a questão da movimentação, e eu quero trazer essa visão para vocês. Enfim, vou dar play aqui, a gente vai assistir junto. De cara, já gostei muito da mix deles. Achei muito bonita. Cenário também. Cenário tá lindo. Isso aqui é uma parada legal para se comentar. Tem duas formas que as igrejas normalmente utilizam para apresentar um integrante de fora, um artista, alguém que vem somar com a igreja. Normalmente, ou overlay que ele tá junto, ou tela cheia. Os dois, para mim, tá lindo, eu acho muito válido, importante é ter. E aqui tá feito de uma forma muito legal, uma forma grande. E aqui também você pode, uma dica legal, você pode utilizar a mesma saída do NDI que vai para o telão, que enfim, né, quando coloca essa saída lá, você pode utilizar esse material. Talvez muito provavelmente estão fazendo isso ou inseriu como um overlay ali dentro do software de transmissão deles, mas dá para fazer isso. Então assim, na mesma hora que tá passando para a igreja, passa também na transmissão em tela cheia. Eu acho que fica lindo também. Outra coisa interessante também para se falar é que aqui a gente está vendo que a live deles está em 4K. Então, muito provavelmente eles têm um switch 4K ou eles estão fazendo upscale, mas muito provavelmente seja 4K mesmo. Então, eu já achei isso aqui um ponto muito válido, né? Pela igreja, pela estrutura, eu acho que é coerente com toda a estrutura da igreja também a live ser 4K. Eu acho que faz muita diferença isso, né? Engloba no final para quem assiste de casa, em televisão, em equipamentos que são maiores, faz uma diferença muito grande, mesmo sendo upscale. Então, isso aqui é super, super válido. Outra coisa interessante de se falar aqui sobre a questão da iluminação no rosto dele. Eu estou achando um pouco dura essa luz. Normalmente, essa iluminação, ela vem pelo cobre. Você consegue bandeirar essa luz. Bandeirar é basicamente você fazer o corte ali na própria haste que tem. Mas, se ele estiver muito próximo, essa luz ela vai começar a ficar muito dura. O ideal seria você defusar essa luz. E aí tem várias formas para você defusar essa luz. Tem papel de defusão que você pode comprar, tecido, enfim, tem várias formas que você consegue fazer isso. Ou bandeirar mais ainda, você trazer um pouquinho mais para baixo para trazer só mesmo a sobra e não a luz dura no rosto do participante. Aqui dá para ver, antes um pouquinho, né? Aqui dá para ver que eles fazem um quadro bem, bem fechado, bem fechado. Então aqui a gente tem um plano bem mais fechado, justamente para trazer talvez essa sensação de estar próximo, de trazer a pessoa para perto. E eu acho isso muito bonito. Em sequência aqui, ó, se a gente for ver, ó, agora, eu acho muito legal essa parada de você fazer essa transição ali você trazendo mesmo na mão, trazendo com o T-Bar, enfim. Só que tem alguns pontos importantes para falar sobre a transição. No contexto de igreja, lógico, tô falando uma coisa aqui que eu acho válido para quem faz, para quem assiste também, que é transição, ela tem que ser um detalhe, ela tem que ser a cereja do bolo, ela não pode ser o tempo todo. O que que eu vejo muita gente fazendo? Cara, tem a transição, tudo é transição, tudo é transição. Principalmente em mesas como a Mini, que eu tenho aqui do meu lado aqui, a Mini, algumas pessoas vê o botão alto ali e já quer ficar apertando o tempo todo. Eu acho que
você tira aquela expectativa da pessoa de assistir. Existem algumas denominações que fazem mais sentido usar bastante transição e outras não. Por exemplo, na católica mesmo, existe um momento ali que ele é um pouco mais sentimental. Então, é muito usado. É a linguagem que eles trazem e faz sentido para eles. Eu acho que é válido e se tornou uma característica. Só que a partir do momento que se torna característica, já não é mais uma surpresa, não é mais uma cereja do bolo. Já é algo que é o tempo todo. Então talvez o corte seco se torne uma cereja do bolo, entendeu? Mas assim, o que eu faria? Pensando nessa finalidade que foi o que eles fizeram. Transmitiram ao vivo, depois trouxe isso como uma administração completa, eu já pensaria mais na mentalidade de clipe, que é mais corte seco e menos corte sentimental, que é o corte alto, que é o corte com fade, né? Que ele demora mais. Por quê? Esse corte ele é mais interessante aonde? Numa oração, numa ministração, nos momentos que tá mais baixo, que tá mais tranquilo. Aqui, com a banda, com todo mundo, isso sobressai. Então, às vezes, não faz sentido fazer o tempo todo. Mas só uma observação também. Uma coisa interessante a se falar aqui, ó, se a gente for ver o centro da imagem, ela não tá focada. E o porquê que isso acontece? Normalmente as pessoas colocam lente com o F muito aberto em grua, em gimbal. Por exemplo, essa câmera que tá me filmando aqui agora é a mesma câmera que a gente utiliza para fazer o gimbal. E ela tem uma 16 1.8, então é bastante aberta. Ó, tanto que eu abro o braço aqui, vocês podem ver aqui, né? Ela é muito aberta. Mas, o que acontece? Isso é legal para uma pessoa, igual, estou aqui no meio, faz sentido, tá próximo. Quando a gente tem uma multidão na nossa frente, ou a gente está muito longe do personagem, que é esse caso aqui, acaba se perdendo o foco. E o problema não é a lente, o problema é o F, que está muito aberto. Quanto mais distância você tem, quanto mais plano você tem, e mais longe você está desse plano, mais F você tem que trabalhar fechado. Então, eu indico aí para você trabalhar pelo menos 2.8, né? De 2.8 a 4. Depende muito, óbvio, da sua iluminação, depende do que você está usando no momento. Mas aqui a gente fica bem nítido que ele não está focado. Então isso é ruim para quem está assistindo porque não consegue enxergar. Um ponto que eu tenho também para falar sobre a iluminação é que eu quero parabenizar, primeiramente, o cenário. Tá muito lindo. Esse cenário tá muito lindo. Eu não conheço a igreja pessoalmente, mas vendo daqui eu já consigo ter uma noção de que é algo bem cuidado, é algo bem tratado. E isso tá muito legal. Mas a iluminação de frente eu tô sentindo falta. Eu tô vendo que muito da luz que tá sendo feita para ele é a própria iluminação de topo. O que que acontece? Isso gera muita sombra. Em alguns momentos isso vai começar a aparecer na câmera geral, vai começar a aparecer na câmera detalhe. É interessante sim você ter uma luz completa em cima, que é o caso daqui, que tá muito bem feito, que tem os movies fazendo todo o recorte dele com uma cor, e é lindo. Mas a gente também precisa de iluminação de frente, porque, por exemplo, aqui eu só consigo enxergar o meio. Eu não sei onde que tá as laterais da igreja. A gente não consegue ver isso. Sinto essa falta dessa iluminação de frente, esse varal de luz para frente ali. Talvez tenha, não dá para ver na imagem aqui, mas se tem, tá bem baixinho. Outra coisa interessante aqui a se falar. Tô vendo aqui, pelo que dá pra ver na imagem, muito provavelmente é uma Blackmagic. Pelo recorte, enfim, por algumas características da câmera. Muito provavelmente é uma Blackmagic pela disposição ali dos ícones, enfim. Tá aparecendo muito. Se não for, é uma Sony, garantido. É uma das duas, mas tá aparecendo Black. Enfim, aqui tem dois pontos interessantes a se falar. Lembra que eu falei do F? O que acontece? O F aqui, quando ele está mais aberto, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Ele focou o microfone que está aqui na esquerda. Porque para ele é o que está mais próximo. A questão
do foco da câmera, todo o foco de câmera, ele trabalha perpendicularmente. Então, se eu tô aqui, mas e a minha mão, ela tá mais perto, vai chegar um ponto que ele vai começar a focar a minha mão, entendeu? E aí, se eu travar o foco aqui e trouxer meu rosto para perto, ele vai focar também. Se eu saio, ele está perpendicular, então ele vai pegar só a minha mão. Então aqui foi o que aconteceu. O câmera está mirado no meio, mas o foco está na esquerda. Por quê? Ele viu primeiro o objeto esquerdo. Ele falou, está à frente de qualquer coisa. Então, para ele, aquilo ali é o que é para ser focado. Uma coisa também que eu não entendi, eu não sei se essa câmera aqui que está embaixo, ela tá num tripé, alguma coisa do tipo, um slider, mas tem duas câmeras fazendo o mesmo ângulo. Se você tem duas câmeras fazendo o mesmo ângulo, você tem uma câmera. Então, o que, que você precisa pensar? Eu tenho que ter ângulos diferentes para mostrar para todos que estão assistindo visões diferentes do mesmo lugar. Pensa comigo aquela pessoa que gosta de sentar num lugar só a vida toda, vai na igreja. Cara, ele gosta de assistir o culto daquele ângulo, saca? É algo pessoal dele. E isso não é errado nem certo, tá tudo ok. É algo pessoal. Então a gente tem a obrigação de passar esses ângulos para as pessoas. Então, se eu perco duas câmeras num ângulo só, eu tenho uma câmera só. Então, uma das coisas que eu faço muito na direção de imagem é avisar o câmera. Você está fazendo a imagem igual a câmera tal. Então, isso é algo que o diretor tem que passar. Ele tem que trazer essa noção para quem está embaixo. Que normalmente a pessoa está fazendo ali alguns ângulos, ela nem se atenta que tem um ângulo igual. Mas nesse caso aqui, a gente fica bem nítido, né? Que estão duas câmeras fazendo o mesmo ângulo. Eu vou voltar um pouquinho, que eu sei que ele já vai fazer um plano, um contraponto ali trazendo para o celular e tudo. Mas o que que acontece? Nessa administração em específico, você pode ver que o plano ele não está totalmente completo. A gente tem a letra em cima, que é algo legal, acho um diferencial. Nem todo mundo faz isso. Normalmente a letra fica embaixo e tá tudo certo, eu acho que é legal. Mas aqui a gente tem uma distância de teto muito alta. Distância de teto é basicamente o final da cabeça da pessoa até o limite da câmera. O que que isso passa, né? Trazendo para o cantor aqui. Eu sei que o Felipe, que é o cantor que está no momento aqui, ele é uma pessoa mais baixinha, igual eu, tranquilo. E aí quando você faz isso, você coloca a pessoa mais baixo ainda. Então, o que que é o ponto? Isso na verdade, assim, pode acontecer com qualquer pessoa que esteja ministrando. O cara pode ter 1,90 m e tantos, 2 metros. Se eu deixo o teto muito alto, automaticamente eu passo a impressão para quem está assistindo que aquela pessoa ela é abaixo de mim ou que eu estou muito superior a ela. E isso é algo que é inconsciente. Então é algo que tem que ser trabalhado. A gente, como diretor, a gente tem que começar a trabalhar as imagens não só para dar imagem no ao vivo, mas a gente tem que ser intencional no que a gente faz. E esse momento aqui, principalmente essa câmera, que é a principal, a gente tem que trazer a maior coerência com o momento. E esse não é o momento. A gente sabe que existe um linear ali do palco, a gente sabe que existe a estatura, a gente sabe que existe o final da iluminação, a gente sabe que existe um quadro geral, tá? E quando eu falo palco, entenda, eu estou falando de questão técnica. Todo mundo entende que isso aqui é um altar, mas termo técnico é palco, tá? Altar é o que a gente cria dentro do nosso coração. Então, basicamente, nesse quadro aqui, eu sempre vou trabalhar mais baixo, independente da estatura, independente se é uma pessoa mais alta, mais baixa, se tem mais pessoas, eu sempre vou trabalhar uma estatura. Nesse ponto aqui, eu acho que a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor. A questão dessa imagem está um pouco tremida, e aí não é perca de foco, na verdade é tremor mesmo. Eu até falei no vídeo passado, se você não assistiu, inclusive, vai estar aqui na descrição, ou entra no canal, você vai conseguir ver. Essa questão aqui é básica de resolver, né? Já comentei sobre isso. Então é algo que é muito simples, a gente consegue tirar isso de uma forma
bem tranquila, que já elimina muitos problemas. Porque a câmera em geral ela tem que ser a principal, ela tem que ser a câmera que salva as outras câmeras, né? Então, normalmente é uma câmera que já está cabeada, é uma câmera que tem uma bateria que já está ligada numa fonte de energia, então é uma câmera que vai salvar as outras. Só que se eu não tenho ela numa qualidade, ter confiança nessa câmera, como que eu vou salvar as outras sendo que eu não tenho nem ela, entende? Quero exaltar também aqui a mix dessa live, cara, surreal. A mix tá muito linda. Uma coisa legal também, que passou ali agora, é a questão do telão, né? Eu tô vendo que no telão eles colocaram a imagem da câmera, ficou muito legal. Ficou muito legal. Muito legal. É, dá pra ver bem nitidamente que quando o grave bate, né? O bumbo treme muito essa câmera. Então é só trazer essa dinâmica. Trazendo um pouco também para a questão da iluminação, eu senti falta um pouco de iluminação nas laterais. A gente sente que tem muita luz bandeirada aqui, né? Então, a partir desse ponto para frente não tem mais luz. Então, talvez trazer alguns pontos de luz específicos, já que as áreas de instrumentos são marcadas, a gente fazer essa iluminação separada para cada músico. Isso seria muito legal para quem está na live. Eu falo muito de iluminação porque a transmissão ela é luz. Então, assim, se você não tem luz, você não consegue passar essa imagem. E luz é algo que a gente tem que tratar de uma forma muito intencional, né? Não é só ligar uma lâmpada. Eu posso ligar uma lâmpada aqui e tá tudo certo. Agora, se eu ligo de uma forma certa, se eu tenho uma cor atrás, se eu faço isso de uma maneira intencional, eu vou transmitir coisas diferentes para as pessoas. E eu vejo muitas igrejas errarem nesse ponto de apenas montar um projeto de luz, mas não ser intencional nisso. E normalmente os diretores de corte, eles não têm esse acesso, né? É, por não irem mesmo, né? Por não ter essa visão de, cara, eu dependo dessa iluminação para ter uma boa live. Então, eu acho que assim, independente de qual denominação você seja, independente de qual liturgia você siga, você tem que tratar diretamente com o iluminador da igreja. Mesmo que, não tem iluminação cênica, mas espera aí, sempre tem uma luz preparada no ambiente. Qual que é o tipo de luz que eu estou usando? Luz de LED? São luzes mais quentes, mais frias? Será que essa luz está realmente cobrindo todo o ambiente que eu preciso? A gente tem que ver isso, saca? A gente não pode pecar por excessos. Toda falta e toda sobra são excessos, principalmente na luz. Então, para a gente conseguir trabalhar de uma forma muito coerente com a imagem, a gente precisa de uma luz muito equilibrada. Eu consigo fazer uma live com câmeras muito simples, mas com uma boa luz. Mas eu não consigo fazer live com câmeras muito boas e sem luz nenhuma. É impossível. Então a gente tem que trazer isso direto na hora que a gente for fazer qualquer tipo de transmissão para qualquer evento, para qualquer área. Tenha uma boa iluminação. Isso vai resolver mais do que a metade dos seus problemas. Uma das coisas que eu tô vendo aqui na imagem é que tem um leve delay entre a imagem e o áudio. Isso é muito comum, isso é muito comum. E tanto no OBS quanto no VMix, Wirecast, enfim, qualquer tipo de aplicativo que você use para fazer essa transmissão, isso é possível ser corrigido, tanto o áudio quanto o vídeo. Um tá chegando mais rápido que o outro, sempre dá para corrigir. Eu posso fazer depois para vocês um tutorial bem simples, mas assim, isso é algo que acrescenta muito, porque inconscientemente quem está assistindo vê um pouco de falta de preparo na hora que você manda uma imagem que ela tem um pouco de delay. Normalmente nos telões, normalmente nos retornos de PGM e tudo mais, isso acontece por causa do gerenciamento da máquina. Se você não tem uma saída individual para mandar para esses telões, vai ter esse pouco de delay ali. Mas no ao vivo, a gente consegue refazer isso.
E nos telões e tudo mais, como a pessoa tá presencial, ela não liga tanto, porque o áudio sempre vai chegar primeiro, né? Ele sempre vai chegar em tempo real do que o cantor tá cantando. Agora, no ao vivo isso incomoda muito mesmo. Então é algo que a gente tem que realmente, pô, faz um teste, né? Faz um teste antes, faz direto na câmera ali, fala no microfone, vai tirando esse delay. Tem algumas formas de você fazer isso passando algum vídeo por trás, falando direto no microfone, mas o ideal é que você faça isso várias vezes até diminuir o máximo dessa latência visível, né? Assistindo assim, eu já consigo trazer uma ideia de que quem tá na direção do corte, quem tá fazendo realmente essa direção ali, ele leva lá mais pro lado sentimental. Então, assim, o lado da adoração, o lado do quebrantamento. Então, isso é uma linha que você pode seguir, claro, né? Isso é normal, cada igreja tem sua forma de conduzir. E aqui está sendo muito bem apresentado isso. Eu acho que, tecnicamente falando, tem algumas formas de você conseguir fazer isso de uma forma mais coerente, principalmente trazendo mais esse ato da surpresa. Por quê? Querendo ou não, hoje a gente está competindo a atenção das outras pessoas o tempo todo, né? Você faz uma live num culto de domingo na sua igreja e a pessoa está em casa, ela tem mais 200 lives, 300 lives que ela poderia estar assistindo. Então a gente, querendo ou não, está competindo a atenção das pessoas. Quando você entrega algo que realmente representa aquele momento, que é o que estão tentando fazer aqui, isso se torna algo assim mais de identidade da própria igreja. Eu acho que a gente tem que trazer o ato da surpresa para quem tá assistindo, para mostrar, cara, eu tô vendo coisas que eu não vi antes nessa mesma live. Então, assim, parece que sempre tem algo novo. Isso é legal. Por exemplo, até mesmo a forma como você vai fazer uma imagem de um instrumento. Ah, peguei esse instrumento desse lado. Eu sei que essa imagem é uma imagem conforto, vamos chamar assim. Que eu já sei que se eu colocar ela, vai dar tudo certo. Mas às vezes é bom a gente treinar outros planos também, para aquela mesma câmera ter variações e a gente ter mais imagens. Eu falo que nem sempre é comprar mais câmera, mas é extrair o melhor plano de cada ambiente que você tem. Pô, às vezes, por exemplo, eu mesmo coloco uma câmera para fazer um instrumento e ele fica o culto inteiro naquele mesmo instrumento. Qual que é a visão daquele operador? Ele pode simplesmente me dar qualquer tipo de imagem para passar mais rápido e aquilo terminar, ou ele pode extrair o máximo que ele consegue daquele mesmo instrumento e me dar várias imagens diferentes, enriquecendo aquilo que a gente já tem, que é o todo, né? Que é toda a transmissão, todas as câmeras. Mas basicamente é isso que eu queria falar com vocês. Enfim, se você gostou desse vídeo, peço para você se inscrever no canal. Aqui embaixo na descrição eu vou colocar também os outros vídeos que a gente faz. Dá uma olhadinha no canal, tem bastante dica, bastante coisa de conteúdo de live, de igreja, de multimídia no geral. É isso. Fiquem todos com Deus.